Pensa num cara de sorte. Passo a semana inteira rodeado de arte. Sorte tenho eu também. Aqui na Caixa Cultural tem coisa boa e gente boa todo dia. Trarei spoilers de exposições, além de música, dança, teatro, bastidores e programações. Tudo acessível pra você e pra toda a família. Aqui todo mundo ganha alma de artista, mas também não há quem resista. Por isso, sabe quem é o próximo que a gente quer receber aqui? Você. Vem pra Caixa Cultural. Cultura é pra gente. Cultura é pra todos. Bem, bom dia a todos, todas e todes. É com imensa satisfação e alegria que damos início à nossa cerimônia de abertura ao Arquimemória 6, encontro internacional sobre preservação do patrimônio edificado. O Arquimemória 6, ele dá continuidade a 2 eventos homônimos realizados pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, a IAB, nos anos de 1980, no estado de São Paulo e Belo Horizonte, e principalmente aos outros 3 eventos realizados em 2008, 2013 e 2017 aqui em Salvador, pelos mesmos parceiros que agora realizam nessa 6ª edição, que é o IAB, através do Departamento da Bahia, IAB-BA, a Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, a FAB, através dos seus 2 programas de pós-graduação, stricto sensu, que é o Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, PPGAU, e do Mestrado Profissional em Conservação e Restaurações de Monumentos e Núcleos Históricos, que é o MPCCRI. Bem, o Arquimemória 6 conta com o Senai Cimatec, aqui esta casa, como co-realizador e tem como patrocinadores o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, a CAU-BR, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia, a CAU-BA, a Caixa Econômica Federal, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, o Instituto de Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, IPAC, a Bahia Gás e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, Prefeitura de Salvador, SEDEC. Conta ainda com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior, a CAPES, da Embaixada da França no Brasil e do Rio Books. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Nesta 6ª edição do Arquimemória, o tema escolhido pelos organizadores foi Democracia, Diversidade e Reconstrução. Nunca foi tão urgente quanto hoje o aprofundamento do debate em todos os campos do saber sobre democracia, direitos humanos e sobre o respeito à diversidade em suas múltiplas expressões. Como resultado de uma construção fundamentalmente social e política, o campo da preservação da memória e do patrimônio não pode evitar esse debate, devendo mesmo enfrentá-lo com centralidade, que o contexto mundial e as crescentes ameaças à democracia, às instituições e aos direitos humanos postas pela ascensão de uma extrema-direita autoritária e autocrática e por conflitos armados como os que assolam a Ucrânia, o Sudão e a Palestina solicitam. Para além dessas ameaças, a memória e o patrimônio tampouco podem ser pensados atualmente em seus processos de seleção, reconhecimento e gestão, sem considerações às demandas e reivindicações colocadas pelas questões sociais, pelas questões raciais e de gênero que mobilizam as sociedades em todo o mundo, assim também como pelos impactos causados pelas mudanças climáticas e pelos desequilíbrios ecológicos. Por estas razões, a IAB e a Faculdade de Arquitetura da UFBA adotam como tema central desta 6ª edição do Arquimemória a democracia e a diversidade, associados à ideia de reconstrução em seus mais diversos significados, como possibilidade de resgate e fortalecimento e bens culturais, materiais e imateriais destruídos, comprometidos ou enfraquecidos por ações bélicas e políticas de cunho antidemocrático e antissocial, bem como por acidentes naturais, como as inundações de São Luís do Maranhão, São Luís do Paritinga, no estado de São Paulo, e de grande parte do estado do Rio Grande do Sul. Incêndios como o do Museu Nacional no Rio de Janeiro, da Catedral de Notre-Dame em Paris, e tragédias anunciadas como o rompimento das barragens de Brumadinho e Mariana, no estado de Minas Gerais, aqui no Brasil. E com imensos impactos sobre o patrimônio cultural e natural, é, portanto, um amplo chamamento a reflexões sobre o papel contemporâneo das políticas de memória
e de patrimonialização como meio de fortalecimento da democracia, da diversidade cultural, da justiça social e da solidariedade entre os povos. Toda a nossa programação do Arq Memória 6, vocês podem acompanhar no Instagram e no site, mas vou listar para vocês também aqui um pouquinho de cola, tá? Referente aos eixos, né? As 5 estruturas dos eixos temáticos, que são: eixo 1, Patrimônio, Democracia e Direitos Humanos; eixo 2, Patrimônio, Sociedade e Diversidade; eixo 3, Os Saberes do Patrimônio; eixo 4, As Reflexões sobre Patrimônio; eixo especial, que são os 60 anos da Carta de Veneza e 30 anos da Conferência de Nara, que no ano em que se celebra esses 60 anos da Carta de Veneza e 30 anos da Conferência de Nara sobre autenticidade, o Arq Memória 6 se propõe ainda a promover reflexões sobre relevância destes documentos que fundamentaram o olhar sobre o patrimônio edificado nas últimas décadas, bem como a sua aplicabilidade nos mais diversos contextos culturais de hoje. A programação do Arq Memória 6 se desenvolverá ao longo dos próximos 4 dias e se estruturam em 10 conferências magistrais, 27 mesas redondas com mais de 70 palestras, 53 sessões e apresentações de comunicações, projetos, colóquios temáticos, totalizando mais de 200 trabalhos selecionados pelo Comitê Científico do Arq Memória 6. E ainda 23 lançamentos de livros. Os participantes do Arq Memória 6 provêm de quase todos os estados do Brasil e outros 18 países que são de 4 continentes, né? Angola, Argentina, Bangladesh, Bélgica, Bolívia, Bósnia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Espanha, França, Itália, México, Nigéria, Peru, Portugal, Reino Unido e Uruguai. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, tá bem? Estamos gratos e honrados pela presença de cada um de vocês. Então, agora, nesse momento, convidamos para compor a nossa mesa de honra do Arq Memória 6 as seguintes autoridades: Nivaldo Andrade, coordenador-geral do Arq Memória 6. Bem-vindo, Nivaldo, fique à vontade. Leandro Grais, presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Mila Paz Carton, secretária de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda da Prefeitura de Salvador. Muito bem-vinda. Marcelo Lemos, diretor-geral do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, o IPAC. Bem-vindo. Tânia Scofield, presidente da Fundação Mário Leal Ferreira, FMLF. Flávio Carzalade, perdão se não pronunciei seu nome corretamente, presidente do Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, o ICOMOS Brasil. Bem-vindo. Tiago Brasileiro, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia, a CAUBA. Ernesto Carvalho, vice-presidente da CAUBA, representando o presidente do Conselho da Arquitetura e Urbanismo do Brasil, a CAUBR, e Patrícia Sarques. Sâmio Cássio de Carvalho, superintendente da Caixa Econômica Federal. Sophie Renaud, diretora do Instituto Francês.
Fábio Velame, diretor da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, a FAUFBA, representando também o magnífico reitor da UFBA, o professor Paulo Miguel. Ariadne Moraes, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia, o PPG-AU-UFBA. Bem-vinda. Larissa Acatauaçu, coordenadora do Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de Monumentos e Núcleo Histórico da Universidade Federal da Bahia, MP-SECRI-UFBA. Isabela Moreira Lima, secretária-geral do Instituto de Arquitetos do Brasil, a IAB, representando o presidente do IAB, Odilo Almeida. Daniel Colina, presidente do Departamento da Bahia do Instituto de Arquitetos do Brasil, a IAB-BA. Carlos Bonfim, representando o reitor do Centro Universitário Senai-Cimatec, Leone Andrade. Saudamos, nesse momento, as demais autoridades não nominadas, aos palestrantes e a todos os participantes presentes, para fazer o uso da palavra e dar boas-vindas a todos. Convidamos, então, o representante do Centro Universitário Senai-Cimatec, Carlos Bonfim. Por favor, com a palavra. Bom dia a todos, todas e todes. É uma honra para o Senai-Cimatec sediar o Arquimemória 6, o maior e mais relevante fórum nacional sobre a preservação do patrimônio edificado, que reúne especialistas, pesquisadores e profissionais de instituições de renome do Brasil e do mundo. Ao acolhermos este evento em Salvador, reforçamos nosso compromisso enquanto Instituto de Inovação e Centro de Excelência em Ciência e Tecnologia, assumindo o papel de facilitador para um debate importante sobre a preservação do patrimônio. Nesta edição, o Arquimemória traz o tema Democracia, Diversidade e Reconstrução. Um convite a todos nós para refletirmos sobre a importância da memória e do patrimônio no fortalecimento da democracia, na valorização da diversidade e na busca pela justiça social e solidariedade. Em um mundo onde ameaças à democracia e aos direitos humanos se tornam cada vez mais evidentes, o patrimônio se destaca como um elo fundamental na construção de identidades e na preservação da história, servindo como instrumento de transformação social. O Senai-Cimatec se posiciona como um pilar no desenvolvimento de tecnologias inovadoras e vem fomentando ações aplicadas ao campo do patrimônio, buscando integrar ciência, cultura e sociedade para enfrentar os desafios contemporâneos e promover uma reconstrução que seja inclusiva e respeitosa com a diversidade. Acreditamos que, através do conhecimento e da inovação, podemos contribuir de forma significativa para preservar nossa herança cultural, tanto material quanto imaterial. Sejam todos e todas e todes muito bem-vindos ao Arquimemória 6 e ao Senai-Cimatec. Parabenizo a todos os organizadores desse evento, deixo os meus cumprimentos a todos os membros dessa banca. Que este evento seja um espaço de troca, aprendizado e compromisso com o futuro de nosso patrimônio, refletindo a importância do legado cultural na construção de um mundo mais democrático, diverso e solidário. Obrigado. Mais uma vez, agradeço a Carlos Bonfim, tá? Da mesma forma, para uma mensagem em nome da Caixa Econômica Federal, convidamos o superintendente da Caixa, Sâmio Cássio de Carvalho. Passo então a palavra. Sâmio, fique à vontade.
Bom dia a todos, a todas e a todos. É com orgulho que a Caixa Econômica participa desse evento, muito importante. Não há que se falar em democracia, em inclusão, sem fazer a reconstrução. Quando a gente percebe que a nossa cidade, eu sou do interior da Bahia, eu até vou pedir desculpas a vocês, eu não esqueci de saudar a mesa, né? Quero fazer a saudação da mesa. A gente percebe que a nossa cidade é muito excludente. Salvador é uma cidade onde 80% da população é negra e que a gente vê que os espaços, eles são muito colocados para quem tem a pele branca. E a gente precisa fazer essa releitura. A Caixa Econômica, como banco público, como parceiro das políticas públicas do governo federal, do governo estadual e dos municípios, tem esse tipo de preocupação. Quando a Caixa foi criada, ela, na sua origem, o nome da Caixa não era Caixa Econômica, era Caixa Econômica, era Monte Socorro. Qual era a ideia da Caixa? Era para que os negros pudessem comprar sua carta de alforria, juntando um dinheirinho na caderneta de poupança, com rendimento de 6% ao ano. Então, a história da Caixa, ela se confunde com a história do povo negro, do povo sofrido, do povo baiano. Mas, falando da Caixa, a gente tem um grande trabalho para fazer. A ministra Inês Magalhães viria para esse evento, e ela não pôde vir porque ela está participando de um fórum no Egito, e é um fórum muito importante, e pediu para eu fazer a representação dela, representar a Caixa, dizer que a Caixa, como banco público, não vai tergiversar nesse momento. A Caixa tem que estar participando em todos esses momentos de transformação. Até porque, no momento passado, também nós tivemos momentos tristes, onde a nossa empresa foi utilizada de forma para... Eu estou falando aqui com emoção, porque eu fui uma das vítimas também aqui quando a gente sofreu assédio, quando a gente sofreu perseguição, onde a gente viu a empresa ser destruída. Né? Tentaram, mas não conseguiram. Então, a Caixa Econômica, como um banco público, um banco que está a serviço do povo, um banco que está a serviço para a reconstrução do nosso país, não pode se furtar de participar desses momentos de transformações do nosso país. Eu quero agradecer a oportunidade de estar fazendo parte dessa mesa e desejar um bom debate. Um abraço a todos. Obrigada, Sami. Convidamos também para fazer uso da palavra o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da CAU Bahia. Sinalizo que tem um microfone para vocês não precisarem levantar, botem compartilhando, tá bom? Passo a palavra, então. Um microfone. Muito bom dia, gente. Só corrigindo, querida, o CAU Bahia. Seria interessante que fosse a CAU no feminino, mas é o CAU porque é o conselho. Então, seja bem-vinda. Mas então, bom dia a todas e todos. É com grande alegria e senso de responsabilidade que damos início a mais uma edição do Arque Memória. Este evento que já se consolidou como um dos mais importantes no campo do patrimônio arquitetônico e urbanístico e natural, nos convoca a refletir sobre a preservação da nossa história construída e o futuro das nossas cidades. Gostaria de saudar as autoridades presentes, nossos colegas arquitetos e urbanistas, os patrocinadores, apoiadores e, sobretudo, cada participante que se une a nós nesse esforço coletivo de pensar e construir caminhos para o legado cultural que queremos deixar no mundo. O CAU Bahia tem um compromisso inabalável com a valorização da arquitetura e do urbanismo como ferramentas de transformação social. O Arque Memória é um espaço privilegiado para esse debate, pois reúne profissionais, pesquisadores, gestores públicos e a sociedade civil para dialogar sobre memória
sobre a memória que molda nossa identidade e a preservação que orienta nosso futuro. Em um estado como a Bahia, onde história e modernidade convivem lado a lado, sabemos que proteger o patrimônio é também garantir a continuidade daquilo que nos define como povo, nossas tradições, espaços públicos e a diversidade cultural expressa na nossa paisagem urbana. Cada esquina guarda uma memória, e cada edifício histórico carrega em si uma narrativa que não pode ser apagada. Sabemos que preservar o patrimônio não é tarefa simples. Vivemos tempos de crescimento urbano desordenado, de especulação imobiliária e de conflitos de uso do solo que colocam sob ameaça espaços de grande valor histórico e cultural. A missão de arquitetos e urbanistas, neste contexto, vai além da técnica. Envolve diálogo, articulação e muita sensibilidade para equilibrar desenvolvimento e preservação. Temos o dever de inovar, encontrar soluções sustentáveis e inclusivas que permitam a coexistência da memória com a renovação urbana. O desafio que enfrentamos é complexo, mas é justamente essa complexidade que torna o nosso trabalho tão fundamental para o futuro das cidades e dos territórios. Nós, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia, estamos empenhados em sermos um agente ativo nesse processo. Queremos fortalecer as políticas públicas de preservação e ampliar o diálogo com governos, profissionais, sociedade e instituições de ensino para construir uma cultura de valorização do patrimônio. Precisamos garantir que nossas cidades sejam pensadas para as pessoas e que a arquitetura sirva como um instrumento de inclusão social, sempre com respeito às nossas raízes e ao direito à memória. Hoje fazemos um convite que cada um de nós, em nossas diferentes áreas de atuação, assuma a responsabilidade de ser guardião da memória coletiva e agente de transformação urbana. Estamos aqui para reafirmar nosso compromisso com o futuro, sem esquecer as lições e o legado do passado. Desejo a todas as pessoas um evento enriquecedor, repleto de trocas e aprendizados, que este seja mais um marco na caminhada por cidades mais justas, humanas e comprometidas com a história. Muito obrigado e bom evento a todos. Obrigada, Sâmia. Para a mensagem, em nome do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o CAU-BR, convidamos Ernesto Carvalho, por favor. Bom dia a todos que estão aqui hoje com a gente. Para nós, eu que sou vice-presidente do CAU-BA e sou o coordenador adjunto da Câmara de Patrimônio do CAU-BR, vim aqui representar a minha presidente, a Patrícia Sarkis, num evento em que, desde que nós tomamos conhecimento da sua realização nesse ano, nos engajamos aí para fomentar, né, todo tipo de ação que pudesse viabilizá-lo, né? E juntamente também com o nosso presidente do CAU-Bahia, o Thiago, também, né, iniciamos uma longa maratona, né, amigo, da realização do apoio para um evento que ele é muito importante e vem se afirmando historicamente como muito importante ao longo de todas as suas realizações. É um evento ímpar, é um evento de referência para a gente no patrimônio, é um evento que cresce, inclusive, na maturidade das suas discussões, né? E, dessa forma, né, nós entendemos como prioritário o apoio a um evento como esse. Eu, particularmente, já participei da comissão organizadora de outras edições desse evento e meio que me sinto na responsabilidade de dar continuidade a um fórum que consegue discutir em toda a sua amplitude não somente questões técnicas de conservação e restauração, mas questões conceituais, acadêmicas, mostrando que também o Arquimemória acompanha todo o crescimento de um pensamento dessa área, que é a área de conservação e restauração, dentro de um pensamento mais global de preservação do nosso patrimônio. E dessa forma, principalmente agora ampliado por todas as alterações climáticas que nós temos, por todas as questões que nós vivemos, principalmente no Brasil, de abandono dos grandes centros históricos, é que
abordar dentro desse fórum tais questões para a gente, elas são muito importantes, porque ela não fica na questão da memória somente como patrimônio edificado, mas tudo aquilo que está ligado à sua cultura. E muitas vezes nós vemos nos centros degradados também uma representação da população que muitas vezes é esquecida dentro desses centros. E com isso, a perda não somente da matéria arquitetônica, mas de tudo aquilo, né, que a congrega, tudo aquilo que a constitui, todas as comunidades que ela abriga. Afinal de contas, a arquitetura, ela tem esse objetivo primais, que é a de abrigar o homem, e com isso sua memória, sua cultura, suas representações, essas que são muito importantes para a gente. Dentro da Câmara Temática de Patrimônio, na qual fui indicado como coordenador adjunto, essa é uma das questões que entram. A gente vai apresentar isso em tempo adequado às ações detalhadas para vocês, mas dentro da Câmara Temática de Patrimônio, essa ainda foi também uma das grandes ações que nós movemos dentro da conjuntura federal do CalBR, o apoio necessário para se discutir isso, desde a entrada do tema até a viabilização das ações, sempre em contato com a comissão organizadora desse evento, de forma que, para nós, isso se torna mais do que um prazer, mas sim uma obrigação, né, de estar patrocinando, apoiando, de estar fomentando, de estar participando também dessas discussões que têm sido aqui citadas. Nossos centros históricos precisam dessa atenção, a movimentação da comunidade acadêmica e de pesquisa da mesma forma, e para nós se tornou uma prioridade, tanto é que, felizmente, conseguimos, né, efetivamente apoiar o evento. Desejo a todos, saúdo a nossa mesa aqui, de maneira bastante honrada, bastante tranquila, todos os representantes que estão aqui compondo, mas também de outras representações que nós vemos aqui, colegas, professores, superintendentes, dentre outras coisas, que fazem desse fórum um fórum tão especial, um fórum de pessoas realmente conectadas ao patrimônio. Eu desejo a todos vocês, um excelente evento, e que nós possamos aí aprofundar todas as questões necessárias dentro desse fórum tão especial que é o Arquimemória. Muito obrigado. Obrigada, Rocha. Convidamos também para fazer uso da palavra o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Tiago Brasileiro. Ok. Com a palavra, então, o presidente do Comitê Brasileiro do Conselho Internacional, Monumentos e Sítios, da ICOMOS, Flávio Carzaladi. Bom, queria fazer uma saudação a todas as pessoas aqui presentes, aos companheiros e às companheiras de mesa, desejar um bom evento para todos e todas, e que a gente consiga honrar a memória do Arquimemória, né? O meu testemunho sobre o Arquimemória talvez seja um testemunho de quem viveu todas as edições do Arquimemória desde os anos 80, e eu diria que, no meu caso pessoal, foi onde eu me formei, basicamente, na área de patrimônio. A realidade dos anos 80, quando a gente teve a primeira edição no Brasil, era uma realidade completamente diferente da que temos hoje, e meu testemunho é que, realmente, o Arquimemória contribuiu enormemente, significativamente, para a evolução do conceito de patrimônio cultural nesse país. Eu acho que muitas das conquistas que a gente teve foi graças às reflexões desse evento. Talvez o Arquimemória seja o mais tradicional evento de patrimônio nesse país. Então, eu fiz questão de vir, não só pela importância do evento do Arquimemória, mas também por ser na Bahia, claro, né? Onde eu fiz o meu doutorado, essa cidade que eu adoro, mas porque na semana que vem a gente vai ter a Assembleia Geral do ICOMOS e o Simpósio Internacional revisitando a Carta de Veneza e a Conferência de Nara em Ouro Preto. Uma notícia é que o avião que eu estava tentando fretar para levar vocês todos daqui direto para Ouro Preto não foi possível. Não conseguimos o patrocínio suficiente para isso. Mas, independentemente disso, eu espero que vocês possam também comparecer a Ouro Preto,
porque eu acho que as reflexões desse evento e as reflexões que nós vamos realizar em Ouro Preto vão ser complementares e muito importantes para esse momento em que há uma renovação significativa da ideia, do conceito de patrimônio cultural. Então, um bom evento para nós todos. Obrigado. Obrigada. Para uma saudação, em nome da Prefeitura Municipal de Salvador, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, Mila Paz. Bom dia a todas as pessoas presentes. Gostaria de cumprimentar a mesa em nome do meu amigo querido, arquiteto e coordenador aí do Arquimemória, Nivaldo Andrade. Em nome dele, gostaria de cumprimentar todas as autoridades, arquitetos, urbanistas aqui presentes. É com grande satisfação que eu estou aqui hoje para falar em nome da Prefeitura, de alguma maneira, né, mas principalmente em nome da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para fortalecer a importância que é essa união de atores para que a gente possa trabalhar em prol de um desenvolvimento de fato sustentável na cidade de Salvador. Falo isso com muita tranquilidade, porque faço parte de um grupo de gestores que tem sempre esse cuidado, que discutem muito o cuidado com o patrimônio. Sempre atuamos de forma muito unida, não é isso, Tânia? Dentro da Prefeitura. Temos diversos projetos aí a apresentar, acho que vocês vão até conhecer alguns aí ao longo do Arquimemória. Projetos esses que cuidam de várias instâncias a serem cuidadas, não só a instância física, mas a instância social, a instância de sustentabilidade econômico-financeira, a instância de sustentabilidade ambiental. Então, fico muito feliz de estar participando da Prefeitura, poder estar junto de um evento como esse. Fico mais feliz ainda por um evento como esse acontecer em Salvador, para a gente trazer esse protagonismo da discussão do patrimônio para uma cidade que é exemplo e para o mundo em relação à quantidade e qualidade histórica do seu patrimônio. O desafio que a gente tem não é pequeno, a gente sabe disso, o tamanho do desafio que a gente tem, e sem a união desses atores, iniciativa privada, sociedade civil, instituições, poder público, a gente não vai conseguir alcançar. A gente precisa trabalhar por políticas públicas mais eficientes, que façam sentido para o cuidado do patrimônio, mas para o desenvolvimento econômico e social do nosso município. Eu acredito muito que a transformação econômica e a redução da desigualdade de Salvador passa pelo cuidado e pela transformação responsável do seu patrimônio. Então, vida longa a eventos como esse, que o Arquimemória seja, de fato, um evento de sucesso, que discuta pautas tão importantes. Tenham certeza de que o olhar do desenvolvimento econômico hoje no município de Salvador é um olhar de cuidado com o patrimônio, de responsabilidade com o patrimônio, e a gente está sempre de portas abertas para essa discussão. É isso, desejar um ótimo evento e que até o final da semana a gente consiga, de fato, tirar daqui excelentes reflexões e entregas para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. Obrigada. Convidamos também para a palavra a presidente da Fundação Mário Léo Ferreira, Tânia Schofield. Bem, bom dia a todas, bom dia a todos. Eu gostaria primeiro de parabenizar e agradecer a organização, a toda a equipe, na verdade, da organização e preparação desse evento. Em especial, eu faço um agradecimento ao professor Nivaldo Andrade. Sei que não foi tarefa fácil, mas a importância desse evento, né, para que a gente tenha aqui na cidade de Salvador. Enquanto arquiteta, enquanto presidente da Fundação Mário Léo Ferreira, que tem na sua competência a elaboração e o planejamento de todos os projetos e do planejamento da cidade do Salvador, enquanto parte da equipe da Prefeitura Municipal, eu trago, assim, me sinto super alegre, acho, é um orgulho também e é uma honra ter esse evento na nossa cidade, uma cidade que guarda o maior patrimônio do urbanismo e da arquitetura colonial portuguesa, uma cidade que é patrimônio mundial
em uma cidade que é a primeira capital do Brasil, ou seja, nós temos uma história, nós temos uma cultura, nós temos um patrimônio, nós somos uma cidade que precisa ter esse patrimônio discutido, preservado e dinamizado na sua dimensão econômica, social, histórica, cultural. É um trabalho que nós temos realizado nesses mais de 11 anos, quase 12 anos, com grandes investimentos, com planos, com projetos, com intervenções, com ações, né, nas suas diversas dimensões, que é o que eu vou apresentar mais em detalhe na sexta-feira próxima, e gostaria de contar com a participação para uma reflexão com todos vocês. Enfim, eu quero finalizar dando bem-vindos e bem-vindas a essa cidade. Muito obrigada. Convidamos agora para fazer uso da palavra o diretor-geral do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, Marcelo Lemos. Bom dia a todas as pessoas presentes. Queria aqui iniciar a mesa falando da satisfação do nosso Instituto estar participando e apoiando esse evento de uma magnitude muito grande para nós. E queria cumprimentar a mesa, né, e também antes trazer aqui o abraço e o cumprimento do nosso governador do Estado, Jerônimo Rodrigues, que não pode estar presente hoje, e do nosso secretário de Cultura, Bruno Monteiro. Quero aqui primeiro saudar Leandro Graz, presidente do IFAM, Sônia Carvalho, superintendente da Caixa Econômica, Flávio Lemos, o meu parente que eu acabei de descobrir aqui, presidente do ICOMOS, Daniel Colina, presidente do IAB, Fábio Velame, diretor de Faculdade de Arquitetura da UFBA, Tiago Brasileiro, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Ernesto Carvalho, vice-presidente do CAU, Bahia, Ariadne Moraes, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFBA, Mila Paz, secretária de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda de Salvador, Carlos Bonfim, representante do reitor do Senai Cimatec, Sophie Renault, diretora do Instituto François, Tânia Scofield, presidente da Fundação Mário Léo Ferreira, grande parceira, que inclusive precisamos conversar muito, não é, Tânia? Fez um trabalho agora sobre o nosso centro antigo de Salvador, muito bom, inclusive. E, por último, o nosso querido amigo e nossa referência aqui na Bahia, Nivaldo Andrade, que sempre quando nós falamos de arquitetura, patrimônio, conservação, é o nosso primeiro nome aqui no Estado, que sempre é mencionado, sempre é dito. Então, queria muito agradecer pela sua parceria, pela sua amizade, Nivaldo, com o nosso Instituto, que sempre está de portas abertas para nos receber, que sempre está de portas abertas para nos dar algum tipo de consultoria, conversa, puxão de orelha, né, em relação à nossa conservação do nosso patrimônio. E falar aqui da satisfação de estar aqui nesse evento que visa debater temas muito atuais, não somente da nossa sociedade baiana, não somente na sociedade brasileira, também como na sociedade mundial, que é a democracia, que mostra como a arquitetura, como o Arque Memória, como os nossos profissionais, eles estão conscientes do mundo que estão vivendo. O Arque Memória ele foi atingido diretamente com os tempos sombrios que nós vivemos na cultura nos últimos anos. E falar de democracia, falar de reconstrução, é falar do que estamos vivendo hoje, que estamos num país em reconstrução, como diz o slogan do governo federal, União e Reconstrução. Então, é muito importante a gente ver um evento como esse, a gente debatendo temas atuais. O Arque Memória hoje, ele acontece no mesmo momento que está acontecendo o G20 da Cultura, que estão reunidos no Centro de Convenções, que é para debater cultura e meio ambiente. Então, o Arque Memória também se coloca a debater o papel do patrimônio edificado nas, digamos, entre aspas, desastres naturais, que não são tão desastres assim quando você tem ação humana, tendo em vista Brumadinho e Mariana, tendo em vista o Rio Grande do Sul, com as enchentes, com a negligência que houve, com os cuidados que deveria ter tido. Então, você fazer esse debate do Arque Memória, no mesmo momento onde a gente está fazendo o debate do G20 da Cultura, ele é muito importante fazer esse debate em paralelo. O nosso representante da Caixa Econômica aqui falou que nós estamos na cidade mais negra fora da África.
E os nossos patrimônios, eles precisam ser vistos, serem estudados e serem colocados à disposição dessa população negra de Salvador e dessa população negra do Brasil. Nós temos hoje um Centro Histórico de Salvador que passou por um processo de higienização que hoje, há mais de 20 anos atrás, que hoje a gente passa por mais de 30 anos atrás, e que hoje a gente sofre os reflexos disso. A gente sofre os reflexos dessa população que foi retirada à força de suas casas para tentar transformar o nosso Pelourinho num grande céu aberto, um grande shopping a cel aberto, e hoje a gente sofre esse fluxo de retorno das pessoas sem nenhum tipo de estrutura, sem nenhum tipo de apoio dos nossos governantes, porque há 30 anos atrás foi feito isso de forma racista e foi feito de forma excludente. Então, hoje, o governo do Estado, juntamente com o governo federal, juntamente com a Prefeitura de Salvador, está estudando a forma do qual nós vamos dar uma nova vida ao Centro Histórico de Salvador. E essa nova vida ao Centro Histórico de Salvador somente com pessoas morando, com pessoas circulando, e não somente sendo uma chapa para que os turistas possam passear, visitar e tirar foto até 5 horas da tarde. Então, fazer o debate do patrimônio edificado, como o Arque Memória está fazendo aqui, também é fazer um debate sobre reparação racial, fazer um debate sobre reparação da onde nós vivemos, fazer um debate sobre reparação da onde nós vivemos, porque nós não podemos dizer que o Centro Histórico de Salvador, como é dito, é somente para pessoas que tenham condições financeiras de manter aquilo ali de pé. Nós precisamos ter um centro histórico, um patrimônio, e aí eu quero aqui parabenizar a professora Márcia Santana, que está aqui no nosso plenário, e o grande Hermano aqui, a senha do IFAM, do trabalho que está sendo feito em conjunto do IFAM, juntamente com a UFBA, que é um estudo social, um estudo patrimonial e das edificações do nosso Centro Histórico de Salvador. Inclusive, eu estou ansioso para ver o final desse trabalho. Já foi apresentado parcialmente, a gente ficou muito embebecido com esse trabalho pioneiro e único, que é estudar como é que nós vamos fazer esse repovoamento do nosso centro histórico. Como é que nós vamos fazer esse repovoamento de forma responsável, com as nossas edificações preservadas e com as pessoas que moram no Pelourinho, morando no Pelourinho, e não que eu traga pessoas de outros lugares de Salvador. Então, pessoal, falar aqui do Arque Memória, que comemora também 30 anos, 60 anos da Carta de Veneza e 30 anos da Conferência de Nara, que são documentos norteadores do nosso patrimônio, né? A relevância desses documentos das últimas décadas para nós é ímpar. Então, agradecer muito, Nivaldo, pela organização desse evento aqui na nossa cidade, dando a oportunidade do IPAC participar, não somente participar, mas só que também apoiar. Então, trazer aqui o abraço e o agradecimento por a gente estar fazendo parte desse grande momento. Então, parabéns a todos e todas e um grande evento para todos. Obrigado. Com a palavra também o presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do IFAM, Leandro Grais. Muito bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente o convite, saudar toda a mesa em nome do professor Nivaldo, saudar a realização do Arque Memória, em nome da professora Márcia Santana, todos os professores, especialistas, estudantes, pessoas que amam e se dedicam ao patrimônio cultural. Em nome do nosso diretor André Chilê, diretor do Departamento de Patrimônio Material, do nosso superintendente Hermano Queiroz, saudar também as pessoas que trabalham diretamente com a política de patrimônio cultural, que colocam toda a sua trajetória e sua capacidade a serviço da execução das ações, das iniciativas, também do diálogo com a sociedade, que é tão importante. Professor Nivaldo, penso que o tema e a proposta aqui apresentada não poderia ser mais sintonizada com o momento que nós estamos vivendo. Eu sei que tem vários servidores nossos que vão apresentar trabalhos aqui, temos especialistas, pesquisadores que vão relatar algumas das políticas que o IFAM vem implementando nesse 1 ano e 10 meses, e eu não poderia deixar de comentar a relação de alguns desses objetos, dos trabalhos, desses temas, com a própria temática e o que nós estamos fazendo. Em primeiro lugar, a retomada da democracia de uma maneira prática. O que isso significa? O diálogo com a sociedade, a recuperação do Pacto Federativo. Saúdo os representantes da Prefeitura e do Governo Estadual, porque nós temos feito um grande trabalho, não só aqui na Bahia,
mas em outros estados, graças ao diálogo, independente das questões partidárias, políticas ou ideológicas. Nós respeitamos os entes federados e entendemos que sem a corresponsabilização não há política de patrimônio. O IPHAN não vai salvar o patrimônio, tampouco as prefeituras e os governos estaduais. É esse trabalho conjunto que nós estamos recuperando. A participação social, através do atendimento à população, através do próprio Conselho Consultivo do IPHAN, que foi reformulado, colocando na sua composição representantes de diversos setores, detentores do patrimônio imaterial, equilibrando a representatividade de raça, gênero e região do país. Também não poderíamos deixar de falar da nossa reformulação de normas e criação de novas normas para a preservação de centros históricos de forma participativa, com consultas públicas, com escuta das comunidades. Na perspectiva da diversidade, as nossas diretrizes que orientam a política do patrimônio para os territórios e segmentos nunca contemplados ou pouco contemplados pelo orçamento público do patrimônio cultural, de forma especial as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, os territórios vulneráveis, e aqui em Salvador nós temos experiências em curso importantes, como a da Gamboa, o programa Conviver, o Canteiro Modelo de Conservação, que atende e presta assistência técnica de interesse social a populações vulneráveis, um público que historicamente a política do patrimônio cultural não observou, que historicamente não foi contemplado e que tem direito a essas políticas, que tem direito ao nosso investimento. Portanto, na perspectiva da democracia e da diversidade, a política do patrimônio é também ferramenta de redução da desigualdade, porque não tem democracia com desigualdade e com pobreza. Não tem diversidade sem que a gente respeite as diferentes realidades do povo. E, por fim, a reconstrução, que é muito mais difícil do que a destruição. A destruição é para os covardes, ela é rápida e ela é inconsequente. A reconstrução, a construção e os legados é para gente corajosa, como muitos de vocês que estão atuando, colocam toda a sua vida, toda a sua energia a serviço disso. Eu não poderia deixar de comentar, dentro desse tripé, o trabalho que está sendo feito com o tombamento constitucional dos quilombos, que é um esforço do IPHAN que a Constituição determinou, mas que nunca tinha sido regulamentado. E de novembro para cá, nós estamos aí com dezenas de comunidades quilombolas em diálogo conosco para o reconhecimento das suas referências culturais. Não poderia deixar de citar o trabalho da querida Vanessa, nossa coordenadora da área de identificação, inclusive é parte da organização, e que, junto com outros profissionais, outros servidores nossos, estão bastante dedicados a isso. Já nessa integração dos conceitos e das categorias de patrimônio cultural, porque nós não podemos, embora façamos isso para que a política aconteça, para que os departamentos, as instituições se organizem, mas não dá mais para pensar o patrimônio de uma maneira segmentada, em categorias ou conceitos. Patrimônio é gente, patrimônio é povo, patrimônio são pessoas. Nós precisamos observar isso. Agora, dia 10, por exemplo, temos aqui alguns conselheiros, professora Alessandra, nós teremos um primeiro processo que é integrado entre registro e tombamento. O tombamento da Igreja de Nossa Senhora de Lourdes e o registro dos modos de fazer da arte santeira, que estão juntos, integrados no mesmo processo. Não tem como preservar um sem preservar o outro, porque é no espaço, é no patrimônio edificado que a vida acontece, que os saberes acontecem. Então não dá mais para imaginar a política de patrimônio fracionada em categorias, conceitos ou segmentos. Somos patrimônio. Portanto, concluindo, quero saudar esse momento, dizer da importância dessa partilha de conhecimento para nós, que estamos em uma instituição. Temos aqui, como eu disse, servidores que vão dividir também as suas práticas, e nós queremos que tudo isso, que toda essa riqueza nos inspire e nos coloque adiante, no momento em que os extremos climáticos, as mudanças climáticas estão aumentando a vulnerabilidade e estão colocando o patrimônio em risco. E onde está a saída? No próprio patrimônio. Porque é aprendendo com as comunidades tradicionais, é aprendendo com as boas práticas, com a boa gestão do patrimônio cultural que nós vamos enfrentar isso tudo. Agradeço a vocês, desejo um excelente encontro. Muito obrigado, professor Nivaldo, parabéns à organização e vamos em frente. Nesse momento, ouviremos a mensagem do presidente do Departamento da Bahia, do Instituto de Arquitetos do Brasil, Daniel Colina.
Bom dia a todos, sejam bem-vindos à Boa Terra, à Bahia. Não sou baiano, mas me considero um bom nordestino, em homenagem a meus colegas cearenses aqui e outros de outros estados. Bom, estou dizendo isso porque a Direção Nacional do IAB está em Ceará agora. Eu tenho um texto aqui que não vou ler porque Nivaldo me disse que eram 3 minutos e eu vou, como sou obediente, vou dizer qual era o nome do texto que depois vou pedir para divulgar. E que basicamente o texto era neoliberalismo, arquitetura e inovação tecnológica, né? Ou seja, comentando algumas coisas de Elon Musk. Mas não vou falar disso aí, vou fazer um resumo e partir para algumas coisas que são mais imediatas. Gostei da fala de Marcelo Lemos aqui do IPAC e do Leandro, que desde que assumiu, ele falou da necessidade de fazer intervenções não pontuais no centro histórico, que sejam intervenções dentro de planos, que eu considero que tem que ser planos urbanísticos. Não é um plano diretor, não é um plano setorial, é um plano urbanístico, dizendo o que com participação da comunidade, o que vai constar esse plano. E isso está na hora, já passou da hora. Nós temos que fazer isso aí. Temos que, como prioridade, ter e isso o Leandro comentou aqui, um IFAM mais participativo, inclusive na própria legislação, porque ele preservou o que tem que preservar, mas tem que incorporar justamente a participação da comunidade nas decisões. Foi acadêmico, mas tem que deixar de ser. Já está na hora de respeitar a legislação existente do Estatuto das Cidades, que exige participação. Então, num plano urbanístico, tem que ter participação da comunidade. E, nesse sentido, é nossa prioridade aqui, no Instituto de Arquitetos da Bahia, fazer essa coordenação para que realmente o centro histórico seja revitalizado. Falta articulação, existem planos, mas precisa ser articulado. Ou seja, existe um novo parque para o centro histórico, existe uma série de iniciativas, o Periferia Viva e o centro histórico são periferia, porque a periferia, o conceito da periferia é exclusão, não é distância, não é espacial, é exclusão, é social. Bom, e aí queria comentar uma coisa importante. Estamos no Arquimemória e nós estamos nesse momento envolvidos. Quando digo nós, o CAO, Tiago está aqui presente, a Universidade, a Faculdade de Arquitetura com Flávio, que está aqui presente, o diretor da faculdade, e outros colegas, entre eles, José Fernando Minho, que foi da equipe de Lelé, de João Figueiras Lima, porque nós temos que lembrar no Arquimemória que temos grandes arquitetos aqui como Diógenes Rebouças, Assis Reis e o quase baiano Lelé, que deixaram sua marca aqui na cidade. Essa é uma memória a ser resgatada. E Lelé, todos nós estamos envolvidos na realização de um evento que deve ser, em princípio, o dia 12 de novembro, na Escola de Arquitetura, para justamente ler um manifesto, que é o compromisso de sua realização, o manifesto que será redigido por Paulo Ormindo, ele concordou nisso aí, e também lembrar que nós temos uma moção do COSU de Florianópolis, que justamente diz que nós vamos querer que, como parte da história da Bahia, como parte da defesa da arquitetura e do que ele significa do ponto de vista do perfil profissional, deixar a atual prefeitura Tomé de Sousa onde está, no centro da cidade. Ou seja, essa é parte da história do centro histórico. Então, digamos, estou fazendo um comercial aqui, dizendo que isso é uma coisa fundamental para nós, começar a resgatar aquilo que tem a ver com nossa profissão na preservação do patrimônio. Bom, tem mais outras coisas que eu vou deixar. Vou pedir para
divulgado o texto completo, para não, porque já vi que está muito adiantado da hora, né? Mas deixar para outras considerações para outro momento. Mas, de fato, acho que o centro histórico tem que ser prioridade e para isso tem que, como diria Márcia Santana, melhorar a legislação. Temos que ter normativas para intervenção no centro histórico que Flávio Schell, no Arquimemória 5, acertou um convênio com a Universidade, mas ainda ele não gerou as normativas. Temos que resgatar os critérios técnicos de licenciamento e fiscalização, inclusive aqui da Bahia, que funcionou de 1984 até 2014, quando um superintendente, lamentavelmente, acabou com ele em função de defender alguns interesses privados, né? Como foram, que alguém deve lembrar do caso do Lavi, na ladeira. Bom, podem visitar, a obra está parada desde aquela época e foi uma coisa que nós fizemos dentro do IAB com o parecer de Eleodoro Sampaio, que vai participar nesse Arquimemória também, pelo qual a Cátia Bogea, primeiro Jurema Machado, as colegas Jurema Machado e depois Cátia Bogea, defenderam, digamos, a melhor tradição do IFAM, enquanto a não permitir justamente construções ilegais que afetam o patrimônio histórico. Então, digamos, lógico, eu tinha uma coisa toda arrumadinha, escrita aqui, e agora comecei a puxar alguns temas que não estavam inicialmente, né? Mas, na essência, é isso. Assim, o patrimônio cultural e o natural são ativos financeiros que têm que ser mobilizados, especialmente aqui na Bahia, né? A terra de Chico Buarque, já estou confundindo, de Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil, enfim. Isso aqui é cultura. E a cultura é um patrimônio, é um ativo financeiro que tem que ser mobilizado e colocar nos planos diretores de desenvolvimento urbano. Não é qualquer coisa, não. E isso tem muito a ver conosco, arquitetos. Então vamos a trabalhar nesse sentido. E muito obrigado. Para a mensagem em nome da Direção Nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil, Isabela Moreira Lima. Bem, bom dia a todos e a todas. É uma honra estar aqui a convite, né, representando o Instituto de Arquitetos do Brasil, Direção Nacional. O nosso presidente está em outras atividades agora, também demandando, então a gente tem se dividido. Estou atualmente no exercício da vice-presidência e eu queria agradecer especialmente ao IAB da Bahia, né, nosso presidente Daniel Colina, ao nosso vitalício ex-presidente nacional Nivaldo Andrade, que tem coordenado esse trabalho aqui, todo esse evento. Queria registrar também a presença do nosso outro vitalício, Romeu Duarte, que está aqui na plateia, também ex-presidente do IAB Nacional. Essa trajetória do Arquimemória é um compromisso muito importante com o patrimônio brasileiro. E semana passada estive na Direção Nacional em Brasília, na sede, encontrei um documento muito interessante que foi do primeiro Arquimemória, né? E aí, em consonância aqui com o colega Flávio, eu vou pedir licença para ler um trechinho, porque ele foi um documento ao final do evento, né? E eu acho que tem tudo a ver com esse tema desse ano, de democracia, diversidade e reconstrução, porque era um momento que a gente estava construindo. Então, acho que vale a pena a gente revisitar esse documento onde a gente estava construindo agora para reconstruir. Os arquitetos reunidos no Arquimemória 1, Encontro Nacional de Arquitetos sobre Preservação de Bens Culturais, ao tratarem da política, legislação e ensino em relação aos bens culturais a serem preservados e compromissados,
em não fraudar os resultados dos anseios coletivos, entendem que tais questões só podem ser analisadas corretamente no momento em que se constate a ligação indissolúvel que existe entre elas e a estrutura sociopolítica em que estão inseridas. A compreensão destes fatos leva a entender-se que a política de preservação de bens culturais a ser definidas pelos arquitetos não pode estar separada dos avanços democráticos da sociedade brasileira, no sentido de que todos os seus integrantes participem de forma digna dos resultados do trabalho coletivo cotidiano. É, portanto, fundamental a tal participação da sociedade brasileira em todos os níveis no processo da preservação de sua memória, em contraposição à excessiva centralização das decisões e dos instrumentos de preservação hoje detidos pelo Estado. Isso em 1980, né, mais ou menos. Opa. A ação do Estado é exercida através de seus órgãos afetos à preservação, muitas vezes desarticulados às várias esferas do poder, tem favorecido uma supremacia no poder de decisão a governantes, políticos e administradores, tanto alijando a participação da população, quanto dispondo dos técnicos apenas como instrumento desta ação. Nessa conjuntura, deve ser entendida e analisada a questão da legislação referente à preservação do patrimônio cultural. As leis sobre preservação do nosso patrimônio cultural são muitas vezes desrespeitadas pelo próprio governo, de acordo com as conveniências e interesses imediatos ou por pressões de grupos financeiros em nome de um discutível progresso. O resultado palpável deste comportamento é a descaracterização de comunidades rurais e indígenas, bairros e cidades inteiras, abalados por grandes empreendimentos econômicos instalados sem a menor consulta às populações que sofrerão seus efeitos. No tocante à educação e à formação profissional, tem se verificado pouca ênfase nos programas curriculares do ensino e da pesquisa dos problemas pertinentes à preservação e ao conhecimento do acervo cultural, o que tem dificultado muitas vezes a missão dos arquitetos na defesa do bem cultural. Verifica-se, finalmente, a não inserção da temática de preservação dos bens culturais no âmbito da política de desenvolvimento do governo. Assim sendo, propõe, no campo da política e da legislação, e aí ele traz 15 pontos, não vou ler para não ficar tão extenso, mas ele traz outros 15 pontos nessa construção. Então, a gente vê que era um momento realmente de muito debate, de muita construção, e agora eu fico muito feliz, muito honrada de estar nesse processo agora de reconstrução, como o nosso presidente do IFAM, Leandro Graz, trouxe. É um momento relevante de discussões, espero que todas as mesas sejam muito interessantes e que, ao final desse evento, a gente possa ter um novo documento que tragam novas ações, novas pontuações e que tanto o IAB quanto as demais organizações que estão aqui presentes hoje possam lutar e defender que esses pontos que são discutidos aqui não permaneçam somente aqui e que possam ser levados adiante. Bom congresso a todos. Convidamos a fazer uso da palavra a coordenadora do mestrado profissional em Conservação e Restauração de Monumentos e Núcleos Históricos da Universidade Federal da Bahia, Larissa Acatauaçu. Bom dia a todos e todas. Saúdo a mesa, né, na pessoa do professor Nivaldo. Serei bem breve. Então, o Arte Memória é o evento mais importante na área da conservação e da restauração do patrimônio edificado e urbano de interesse cultural, sediado no Brasil e de âmbito internacional. Então, nessa 6ª edição, que traz o tema Democracia, Diversidade e Reconstrução, teremos espaço para importantes debates sobre esses temas no campo do patrimônio histórico, cada vez mais ameaçado ou destruído por guerras e questões políticas ou acidentes resultantes da falta de manutenção adequada ou mudanças climáticas. Então, o MPCEC, da Faculdade de Arquitetura,
sendo um mestrado profissional na área de conservação e restauro, que compreende a importância desse evento e, com satisfação, junta-se aos demais parceiros para a realização da Arquimemória 6. Então, desejo a todos um bom evento. Com a palavra, a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia, Ariadne Moraes. Obrigada pela apresentação. Bom dia a todas, todos, todes. Queria saudar a mesa aqui em nome de professor Nivaldo e as demais autoridades e representações institucionais. Também tentarei ser breve, professora. A gente está com o horário já adiantado, né? Estou um pouco preocupada com as palestras que virão. Mas primeiro eu queria saudar realmente a todos os participantes e agradecer a comissão científica, né, a comissão de organização, todos os estudantes, monitores, técnicos que estão envolvidos nesse trabalho, porque, enfim, tem todo um trabalho de fundo, né, coordenado pelo professor Nivaldo, que já está há meses, né, captando recurso, estruturando esse grande encontro, e com a participação de todos vocês também. Então, é muito importante também a gente saudar, agradecer e reverenciar, né, todo esse esforço, né, que está por trás dessa produção toda. Né? Então, queria também desejar a todos, todas, né, nas mesas dos debates, né, que as reflexões sejam produtivas, profícuas, né, interessantes. Eu acho que é um momento importante. O encontro traz 3 palavras-chave: democracia, reconstrução e diversidade, né? São palavras importantes, são palavras que nos aquecem nesse retorno, né, nos trabalhos colaborativos e coletivos. E eu acho que talvez o grande desafio nosso hoje, nessas redes de parcerias, né, que estão sendo estabelecidas, as alianças, né, que estão sendo construídas por várias instituições, sobretudo dentro da universidade pública, né, precisam entender também qual é o papel da universidade pública nesse contexto, né? Qual é o nosso posicionamento ético, né? nesse procedimento. A gente tem feito uma série de parcerias, de TEDs, de acordos. Não sei se o nosso diretor vai poder falar. Estava falando com ele, você vai falar sobre nossas ações? Ele disse, não, vou ficar o dia inteiro falando. Porque são muitas ações, né? Assistência técnica territorial, enfim, ações no centro histórico, ações na periferia, né? A gente tem trazido no bojo das discussões também reaquecer a pauta do direito à cidade, né, dentro das nossas formulações, das nossas equipes de trabalho. Eu acho que o grande desafio, como está falando inicialmente, é inserir as pessoas nos processos decisórios. A gente tem percebido que a máquina do Estado, em todos os seus atravessamentos, tem sido capturado pelas corporações privadas, pelo mercado imobiliário. Isso já apareceu na fala dos que me antecederam aqui, sobretudo também na fala do nosso presidente do CAL. Então, é preciso entender qual é essa ação, né, que o Estado hoje está tentando construir nessa fabulação do novo. Eu acho que mais do que reconstrução é fabular, é criar, né, é trazer novas possibilidades de ação, porque é exatamente nesse tecido social que a gente enfrenta hoje, de ações colaborativas, e é sempre um desafio trazer a participação cidadã nesse processo, porque os discursos neoliberais eles são fabricados muito de modo seletivo, né? As relações de poder são muito desiguais. A gente vive numa sociedade que tem uma ideia de transparência, né? Que salvaguarda também os interesses nessas relações de poderes, mas que acaba, de certa forma, aniquilando também qualquer viabilidade de participação comunitária mais relevante. Eu acho que a nossa busca, o nosso desafio é trazer também as populações nesse processo de decisão que seja mais equânime, né? Em que os bens do patrimônio cultural, material, imaterial, humano, não humano, né, natural, estão em disputa, estão, né, em processo, como bem colocou o texto que foi apresentado pela mestre de cerimônia, que aparece no site do Arquimemória. Estamos passando por um momento de reconstrução, mas também vivemos um momento de aniquilação, de devastação, de degradação. Então, essa correlação de forças, ela é desigual, né? Ela tem aparecido de forma desigual nesse processo neoliberal. Então, eu queria chamar um pouco a atenção de todos aqui, nesse processo de entender de que modo a gente pode realmente reproduzir novos discursos ou novas ações
de salvaguarda do patrimônio cultural. Eu acho que essa perspectiva ela é atravessada por modos de vida, pela forma como a gente tem formulado também as nossas ações, né? E eu acho que, mais do que nunca, a gente precisa criar realmente redes de solidariedade, de resistência criativa, como nos coloca o professor Pasqualino Magnavita. Queria lembrar dele aqui, que também participou num dos Arquimemórias, não lembro exatamente em que ano, em que ele discutia exatamente a questão de patrimonialização e de patrimônio, né, no processo de repensar as nossas ações numa possibilidade de um posicionamento ético, político, estético e criativo, né? Então, eu desejo que a gente possa ser criativo, que a gente possa realmente unir forças nesse processo de reconstrução, mas, sobretudo, de acreditar, de esperançar numa possibilidade de uma fabulação, de uma construção que seja realmente integrada, integrativa e que leve, sobretudo, em consideração as pessoas que estão morando nos territórios. Acho que é importante a gente olhar para elas. É isso, obrigada. Da mesma forma, para uma saudação em nome do reitor da Universidade Federal da Bahia, convidamos o diretor da Faculdade de Arquitetura, Fábio Velame. Bom dia a todos, bom dia a todas as pessoas. Gostaria de saudá-las, nesse evento extremamente importante, agradecer e parabenizar o professor Nivaldo Andrade e toda a equipe pela organização e realização do Arquimemória 6. Em nome dele, saudar toda a mesa, aqui presente. E representamos também o nosso magnífico reitor, o professor Paulo Miguel, a reitoria da Universidade Federal da Bahia. Infelizmente não pode estar presente porque participa durante essa semana do G20 da Cultura, mas pediu para poder trazer, como homem da cultura que ele é, um abraço caloroso, fraterno a todos os participantes do evento, destacando a importância do Arquimemória para a projeção da Universidade Federal da Bahia a nível nacional e internacional na defesa do patrimônio. E, nesse sentido, a UFBA se engaja nessa gestão, na construção do plano de cultura da Universidade Federal da Bahia, da construção de políticas de cultura da nossa universidade, da construção de um cuidado e prioridade do processo de patrimonialização dos nossos bens edificados, nas nossas construções ecléticas e modernas, através do MPSEC, através do SEAB, através da Faculdade de Arquitetura, e, sobretudo e principalmente, na construção da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da nossa universidade, no qual o campo do patrimônio material e imaterial terá uma presença fundamental nos próximos anos dentro da nossa universidade. Enquanto direção da Faculdade de Arquitetura, nós estamos extremamente alegres, honrados e felizes de poder estar integrando e apoiando mais uma vez a realização do Arquimemória 6 através de seus professores, através do nosso programa de pós-graduação do PPGAL, através do MPSEC, da graduação e, sobretudo, marcando e coroando o mês comemorativo dos 65 anos da nossa escola, no qual a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFBA é um bastião há décadas da defesa do patrimônio no nosso país. E, sobretudo, não só na defesa, mas na produção do conhecimento teórico, científico e técnico, reverberando, formando quadros na nossa especialização do MPSEC, na pesquisa a nível de mestrado e doutorado, estrito sensu, na pós-graduação, e, sobretudo, nesse momento histórico da curricularização da extensão, onde criamos ateliês extensionistas extremamente importantes, voltados para trabalhar nas comunidades, mas com recorte no patrimônio. É um avanço extremamente necessário e fundamental na formação de arquitetos e urbanistas, com recorte em um olhar sensível ao patrimônio construído, patrimônio material e imaterial a nível de graduação no país. E destacamos ainda o avanço em relação a diversos órgãos do patrimônio a nível municipal, estadual, federal, com diversos convênios, que já foram citados aqui, mas eu destaco alguns extremamente importantes, como o convênio com o IFAM, com as normas do centro histórico, extremamente necessário e fundamental para refletir sobre as questões da preservação do patrimônio do centro histórico no Brasil, o TED dos terreiros, o TED do canteiro experimental na Chapada Diamantina e no Centro Histórico de Salvador, e mais recentemente um conjunto de processos de patrimonialização de terreiros junto com órgãos de patrimônio a nível municipal, estadual, federal, e a discussão que nós estamos construindo já há uns 3 meses entre a Faculdade de Arquitetura e IFAM dos processos de tombamento de quilombos, algo, um desafio extremamente importante que vai ser traçado, inclusive vai ser uns pontos de mesa. E para encerrar minha fala, destacar e parabenizar Nivaldo e toda a equipe pelos 3 temas, que coloca o patrimônio numa posição contemporânea de debate das grandes questões contemporâneas da sociedade brasileira e da sociedade mundial,
que é a questão da democracia. Nós vimos aí um avanço sistemático dos regimes de extrema-direita, autoritários, autocráticos, no qual a história, a memória e o patrimônio foram alvos de ataque, de degradação, vilipendiados e, sobretudo, rifados numa perspectiva neoliberal. E inserir o patrimônio numa perspectiva de discussão sobre a democracia é pensar, né, o direito do cidadão brasileiro até o acesso ao seu patrimônio, e a defesa democrática do patrimônio brasileiro e mundial. O segundo ponto da diversidade, que é extremamente necessário, o paradigma que nos coloca em construir sociedades mais equânimes, e temos aqui nesse evento, né, o tratamento de processos de patrimonialização e pensamento sobre patrimônios de vários países, de vários pesquisadores, né, que trazem suas realidades, suas complexidades, suas singularidades e suas próprias formas de produzir e construir seu patrimônio, que estão aqui se encontrando, né, e trocando e participando dessas experiências, né? E trazendo temáticas com recorte nesse evento, mais voltado, com destaque para a questão da África, do patrimônio africano, do patrimônio afrodiaspórico, do patrimônio afro-brasileiro, que será um elemento importante ao longo desses dias. E, por fim, a questão da reconstrução, né? Vemos, nos últimos anos, um avanço, né, da degradação, um tensionamento do patrimônio do ponto de vista das mudanças climáticas, dos grandes impactos que o planeta vem sofrendo, impactando sobre o patrimônio, a questão das guerras, dos pós-guerras, né, da migração e o movimento das populações mundiais e a devastação do patrimônio, fruto da geopolítica internacional que nós vimos atualmente, né, e, sobretudo, principalmente, a questão do patrimônio da reconstrução necessária de novas possibilidades de vidas, né, em frente a essas mudanças, né, da globalização, né, do neoliberalismo, da geopolítica que está sendo construída a cada dia. Então, são três temas extremamente importantes que pautam o patrimônio na contemporaneidade, e aí eu desejo a todos vocês uma semana extremamente frutífera, extremamente produtiva de conhecimento, de trocas internacionais nesse evento, que é o principal evento do campo do patrimônio no Brasil, né, e da América Latina, né? Então, muito obrigado e parabéns mais uma vez, Nivaldo, toda a equipe, e avante com o patrimônio ao longo dessa semana. Por fim, para o uso da palavra, o coordenador-geral do Arque Memória 6, Nivaldo Andrade. Bom dia a todos, todas e todes. Eu queria saudar todos os presentes aqui na pessoa dos representantes das três esferas. Nós temos aqui o presidente do IFAM, o diretor-geral do IPAC, que infelizmente teve que sair, a secretária Mila Paz e a presidente da Fundação Mário Leal, representando a Prefeitura. Então, nós temos representantes das três esferas em áreas que atuam diretamente com o patrimônio. Para a organização do Arque Memória é importante ter esse apoio de todas as esferas, pelo que isso representa, do Pacto Federativo que foi citado por Leandro. É importante também esse momento do Arque Memória 6, porque nós comemoramos esse ano 70 anos da fundação do Departamento da Bahia, do Instituto de Arquitetos do Brasil, IAB Bahia, e também 65 anos, como já foi dito pelo diretor Fábio, da Faculdade de Arquitetura da UFBA. Então, são as duas instituições que estão à frente desse Arque Memória. Essa é a quarta edição, é a sexta edição do Arque Memória, mas é a quarta realizada por essa parceria entre o IAB, através do IAB da Bahia, e a Faculdade de Arquitetura da UFBA, através das suas duas pós-graduações, Instituto Senso, né? E que eu acho que é o grande mérito do Arque Memória, de um modo geral, é essa capacidade de juntar um debate acadêmico, tem muitos pesquisadores de várias universidades, mas também profissionais que atuam na prática da preservação e que não possuem necessariamente vínculos, nem formação de pós-graduação, nem vínculos com universidades, são servidores do IFAM, dos órgãos estaduais e municipais de patrimônio, ou de órgãos de planejamento urbano, ou de outras áreas, são profissionais do projeto, de escritórios de arquitetura, nós temos sessões de projetos também, e essa interação entre quem trabalha na gestão, no projeto, na obra e na academia é que faz do Arque Memória esse espaço privilegiado de debate sobre o patrimônio, né? Então, teremos agora pela manhã, já com algum atraso, duas conferências, uma mais com abordagem teórica e a outra que traz uma experiência prática de transformação de um bem, que é a Escola Superior da Armada, né? Então, isso me parece que é algo que precisa ser ressaltado. Eu gostaria aqui de agradecer, né? O que eu tinha para dizer sobre o conteúdo, eu e Márcia já dissemos no texto que foi lido por Menique,
mas eu queria agradecer. Primeiro, agradecer a Márcia Santana, que eu acho que para todos nós que atuamos no patrimônio, não só na UFBA, ou no IFAM, no Conselho, mas no Brasil, de um modo geral, é a nossa grande referência, uma das nossas grandes referências. Eu tenho a maior honra de trabalhar com Márcia e aprendo todos os dias com ela. Então, eu quero agradecer por Márcia ter aceitado a provocação e construído toda a parte do temário, né, do tema do evento, a escolha desses temas, democracia, diversidade e reconstrução. Márcia é a coordenadora do Comitê Científico do evento. Então, eu deixo aqui meu agradecimento e minha homenagem a Márcia e registro o meu prazer e o meu orgulho de trabalhar diariamente com uma pessoa que, para mim, é uma referência. Agradeço, eu não vou listar aqui, vou deixar para listar nos agradecimentos finais, mas, para isso acontecer, existe uma equipe de voluntários enormes que envolve diretores do IAB Bahia, muitos professores da Faculdade de Arquitetura, muitos doutorandos, mestrandos, tanto do SECRE quanto do PPGAL, e mais de 60 estudantes de graduação. Alguns desses estão trabalhando há 1 ano na organização do evento. É um evento que a gente preparou, vai ter falhas, já tem várias que nós sabemos, nós da organização pelo menos, mas entendam que recebemos vocês com muito carinho de um trabalho realizado voluntariamente há mais de 1 ano, né? E quero deixar também minha homenagem, acho que ele não está aí, ao professor Paulo Ormindo de Azevedo, que não foi citado aqui, que participou dos 2 primeiros Arte Memória nos anos 80. Ele estará aqui hoje, fará uma palestra, hoje à tarde, ou à noite, acho que é à noite, mas fará uma palestra hoje. O professor Paulo Ormindo, quando foi eleito presidente do IAB da Bahia, em 2006, mais ou menos, ele propôs resgatar o Arte Memória, que já não acontecia há mais de 20 anos, e então foi feito o Arte Memória 3, no Centro de Convenções, de 2008. Eu ajudei Paulo a organizar e, a partir daí, estive envolvido na organização do 4, do 5 e agora do 6. Então, deixo aqui a minha homenagem a Paulo, que é outra referência para todos nós que atuamos num evento desse tipo. Eu esqueci de comentar que outro aspecto, além da articulação entre gestores, pesquisadores e profissionais, é que o Arquimemória começou como um encontro de arquitetos, que já tinha participação de outros profissionais nos anos 80, mas cada vez mais se torna um evento interdisciplinar, tanto que em algum momento, aí no Arquimemória 4, ele deixou de ser encontro de arquitetos para ser encontro sobre patrimônio edificado, porque mesmo para discutir o edificado, a gente precisa dos antropólogos, historiadores, geógrafos, sociólogos, enfim, arqueólogos e tantos outros profissionais que atuam nessa área. Não posso também deixar de agradecer muito a todos os nossos patrocinadores. Eles já foram citados, mas eu faço questão de citá-los novamente, que são as instituições representadas aqui, quase todas elas, que desde o início aceitaram o nosso pedido. Então, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, representado aqui por Ernesto, na pessoa da presidente Patrícia Sarquis, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia, representado aqui pelo presidente Tiago Brasileiro e pelo vice Ernesto Carvalho, a Caixa Econômica Federal, representada aqui pelo colega Cássio, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, e aqui eu quero registrar a reconstrução, a palavra reconstrução que está aqui no título, ela pode ser percebida através de uma série de ações fundamentais que o IFAM, na gestão de Leandro, tem conseguido fazer num período muito curto, né? Que são esses 2 anos, menos de 2 anos, desde que ele assumiu a gestão, após o início do novo governo, um órgão que estava destruído, um órgão que foi absolutamente vilipendiado. O colega da Caixa citou o que aconteceu na Caixa Econômica, o que aconteceu no IFAM é absurdo, e essa reconstrução que o Leandro vem conduzindo da equipe, ela é fundamental. A ampliação do Conselho Consultivo para incorporar instituições e organizações e especialistas que não têm necessariamente uma formação acadêmica, mas têm um conhecimento ligado aos saberes tradicionais, o trabalho dos quilombos e uma série de outras frentes das normas de centro histórico que já vinha sendo conduzido, os canteiros modelo, todos esses temas vão ser discutidos aqui. Eu queria registrar a importância do trabalho que o IFAM tem realizado nesses menos de 2 anos, porque destruir é muito mais fácil do que reconstruir. O que foi destruído em 4 anos vai demorar muito mais do que 4 anos para ser reconstruído. Mas nessa velocidade eu acho que a gente vai conseguir. Registrar aqui o agradecimento ao IPAC, o Marcelo precisou sair, infelizmente, mas é um parceiro importantíssimo, e a Bahia Gás, representando o Governo do Estado, e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda da Prefeitura de Salvador e a Fundação Mário Leal Ferreira, que são nossos parceiros do município. Além da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a Embaixada da França no Brasil. Eu queria aqui agradecer, está representada aqui pela Sophie Renaud, do Instituto Francês, e a Rio Books. Eu quero dar as boas-vindas a todos, lembrar que os 3 primeiros dias
do evento serão aqui no Senai Cimatec, hoje, amanhã e quinta, e que na sexta-feira as atividades serão na Faculdade de Arquitetura, no bairro da Federação, pela manhã, e na reitoria da UFBA, no bairro do Canela, pela tarde. Então, aproveitem a programação, nós trabalhamos um ano para construir essa programação para vocês. Estamos muito felizes com a vinda de cada um de vocês e tenham um excelente evento. Muito obrigado. Bem, nesse momento damos por encerrada a cerimônia de abertura ao Arquimemória 6.